Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o contratualismo. O que é o contratualismo? O contratualismo é uma concepção, não é? Uma ideia que procura explicar o surgimento da sociedade civil, o surgimento do ordenamento jurídico, do Estado, né? Da organização estatal que as sociedades vivem atualmente. O contratualismo é uma ideia que procura trazer um modelo, não é? Que vai aí dar uma explicação de como surgiu ou fornecer aí uma ideia que está subjacente pela ideia, a ideia da nossa sociedade, como se organiza atualmente. Então o contratualismo, ele vai dizer que houve um momento em que o ser humano não estava regido por leis, ele não estava submetido a leis, ele não estava organizado em um Estado, não havia Estado, não é? E não havia sociedade civil. Então, esse momento não é necessariamente um momento histórico. Não é que necessariamente tenha havido um momento assim na história humana, mas é uma ideia para a gente procurar compreender, é uma ideia, um modelo para se compreender, para explicar e para poder compreender como o ser humano se organizou. Então, nessa ideia hipotética, houve um momento em que os seres humanos se organizaram e fizeram um pacto. Né? Um contrato social, um pacto social. E esse pacto, esse contrato social, os seres humanos, então, abriram mão da sua liberdade total que eles tinham, porque eles não estavam submetidos a nada. Né? Então, eles abriram mão, entregaram a sua liberdade para um poder forte, para um Estado ou para um soberano poderoso que ficaria acima de todos, não é? Imporia a lei a todos e, então, poderia haver uma organização social melhor do que aquele estado primordial, do que aquele estado de natureza primordial. Então, quando a gente fala no contratualismo, geralmente nós falamos em três autores. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São três autores. Cada um vai trabalhar o Estado, a ideia do Estado de natureza de uma forma, a ideia do contrato social de uma forma, né? E a ideia da sociedade civil, da organização estatal, também de uma forma diferente. Então vamos começar com o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um inglês, né? Defensor da monarquia, do Estado absolutista, e ele tinha uma ideia muito negativa do ser humano, muito negativa mesmo. Para o Thomas Hobbes, o ser humano é mau. Entende? É dele a frase de que o homem é o lobo do homem. É de Hobbes. O homem é o lobo do homem. Então, lá no estado de natureza, o ser humano era uma guerra de todos contra todos. Todos estavam em permanente conflito com todos. Então, eram livres. Eles não estavam submetidos a leis. Mas não tinham segurança. Né? Não tinham assegurado seus direitos. Né? Era uma guerra de todos contra todos. Todos queriam pegar o que é do outro, dominar o outro e tal. Então, para Hobbes, que tem essa ideia negativa do homem, muito negativa, que diz que o homem é o lobo do próprio homem, para Hobbes, o contrato social foi uma necessidade para sair, para superar aquele estado primordial, para superar aquele estado de natureza primordial de guerra de todos contra todos, não é? E poder ter um convívio em sociedade. Então os seres humanos vão fazer um contrato. Né? Eles vão se submeter a um soberano, e aí o Thomas Hobbes, como ele é defensor da monarquia absolutista, despótica mesmo, ele vai dizer que o Estado poderoso,
sobre os indivíduos é uma necessidade. E esse Estado, para Thomas Hobbes, ele não tem limites, ele é absoluto mesmo. É um poder, é um monarca mesmo, um déspota, alguém que possui um poder absoluto, né, personificado na figura de um soberano, de um governante, ou do Estado mesmo. Do Estado enquanto tal, com poder absoluto. Ele não está limitado por uma Constituição, nada disso. Ele tem o poder de agir de forma absoluta. E é totalmente necessário para Hobbes. Né? Para Hobbes, isso é necessário porque, lembrem-se, o homem é o lobo do homem. Né? O homem, se ele não tiver esse estado, esse poder forte, ele vai se destruir. Ele vai acabar consigo. Ele não vai conseguir conviver naturalmente, ele não vai conseguir, vai continuar. O estado de natureza para Hobbes é um estado de guerra permanente entre os seres humanos. Todos contra todos, estado de guerra de todos contra todos. E o Hobbes, tanto ele tem essa ideia do Estado absolutista, do Estado poderoso, que ele personifica essa ideia na figura do Leviatã. Leviatã é um monstro bíblico, monstro citado na Bíblia, monstro poderoso e tal. E o Leviatã, o Thomas Hobbes escreve justamente uma obra que se chama O Leviatã, porque ele personifica, ele enxerga a figura do Estado como esse monstro leviatano, esse monstro poderoso que vai assegurar aí a segurança dos indivíduos, justamente se colocando acima de todos, como um Estado poderoso e absoluto. O poder do Estado não tem limite para Hobbes. E aí nós entramos agora no segundo contratualista, né, que é o John Locke, que também é inglês. E o John Locke, ele já não tinha uma ideia tão negativa assim do homem. Né? Porque ele não dizia que o estado de natureza era um estado de guerra de todos contra todos. Mas ele dizia que o homem é egoísta. O homem é egoísta. E por isso é necessário que exista também, agora nós falando de Locke, né? É necessário para John Locke que exista também que o ser humano faça esse pacto social e crie a sociedade civil. E por que isso é necessário para John Locke? Se o homem não é tão assim mal, não está em um estado de permanente guerra de todos contra todos, como no estado hobbesiano. Porque para Locke, o ser humano, o Estado, deve assegurar a propriedade privada dos indivíduos. Porque a propriedade privada é um direito fundamental e natural, não é um construto social. O direito à propriedade privada não é um construto social, não é uma criação da cultura. Ele é algo inerente à condição humana, que já está presente lá no estado de natureza. Ele já está presente no estado de natureza também. Não é? Ele não surgiu com a construção da sociedade civil. Ele não surgiu quando houve um pacto entre os seres humanos. Ele já está dado lá, só que, porém, ele é desrespeitado pelos outros seres humanos por causa do egoísmo, da cobiça, de tudo mais, da inveja e tudo mais. Então o Estado surge para salvaguardar um direito natural do indivíduo, que é a propriedade privada. Tanto que John Locke dizia, para manter a ordem, o soberano pode fazer qualquer coisa com o seu súdito, mas não mexer na propriedade privada. John Locke é considerado um dos pais aí do liberalismo político, né, e do liberalismo econômico. Justamente porque ele dá ênfase na questão da propriedade privada como um direito natural do ser humano que deveria ser salvaguardado pelo Estado. Então a função do Estado é salvaguardar os direitos naturais do indivíduo. E o mais importante deles é a propriedade privada, que é um pilar, da sociedade. É um direito muito importante, que organiza, que ajuda a organizar a sociedade.
a propriedade privada. Tanto que ele diz, o soberano, se for necessário, ele pode intervir ali, ele pode fazer, ele é o soberano, mas ele não pode mexer no pilar da sociedade que organiza a sociedade, que é a propriedade privada. Não pode tirar a propriedade privada dos indivíduos. Ele pode prender o indivíduo, de repente, ele pode fazer não sei o quê, mas ele não pode mexer na propriedade privada. Porque senão ele mexe com o pilar da sociedade. Não pode. Né? Não pode mexer. A sociedade privada é um direito que o Estado, então, deve salvaguardar isso. E é a grande função do Estado para John Locke. E agora nós entramos em mais um contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau, que tem esse nome francês, não é? Mas que nasceu em Genebra, na Suíça. Ele é suíço, porque em Genebra se fala francês. No cantão de Genebra, lá na Suíça, se fala francês. Por isso, Jean-Jacques Rousseau, esse nome francês, no suíço, Rousseau. Rousseau também é um contratualista, e ele vai nos falar que a sociedade civil ela tem pontos positivos e tem pontos negativos também. O surgimento... Por quê? Porque o Rousseau, diferente dos outros contratualistas anteriores, ele não acredita nessa situação de que o homem é o lobo do homem, que a guerra de todos contra todos. Ele não crê nisso. Porque ele tem uma visão positiva do ser humano. Para Rousseau, o ser humano é bom. Ele se compadece, não é? Ele tem comiseração pelo sofrimento alheio, não é? Ele se compadece diante do sofrimento alheio, ele quer ajudar e tal. A natureza humana é boa para Rousseau. É só olhar uma criança, é só olhar o bom selvagem integrado com a natureza, não é? Em plena harmonia, né, com a natureza. Então ele tem uma ideia do ser humano, originariamente, lá no estado de natureza, para Rousseau, o ser humano é bom. O que corrompe o ser humano, para Rousseau, é justamente a sociedade e a propriedade privada. Também. Ele não era comunista, o Rousseau, mas ele diz que a propriedade privada é o que corrompe o homem. Porque na passagem do estado de natureza, onde ele era bom, que ele passa agora para a civilização, para a sociedade civil, ele se corrompe. E aí, por causa da propriedade privada, da cobiça, da inveja, não é? E tudo mais, isto vai criar, então, a corrupção humana. Ele vai se corromper. Então ele diz, o Rousseau diz que a sociedade civil, então, ela é boa porque ela propiciou o surgimento das artes, a evolução da ciência, não é? O desenvolvimento da cultura, não é? Tudo mais, mas ela também é ruim porque ela também corrompe o homem. Então tem dois lados. Não é? Então, pessoal, nós vimos aí os contratualistas, né? Esse movimento contratualista, esses três autores contratualistas que a gente normalmente fala deles, né? E deixe o seu comentário no canal, dê um joinha se gostou do vídeo e se inscreva no canal.